Olá, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer um convidado especial, que é o Gian, do canal com o mesmo nome, né? Giancarlo Adler. Um prazer enorme ter você aqui. O Gian, que é psicólogo, é culinarista como eu e também é estudante de nutrição. Logo menos vai ser o novo nutricionista vegano aqui para vocês, né? Daqui 4 meses, né, Gian, você falou? Isso, logo eu tô formado. 7 anos estudando, né? Já deu, já. Nossa. E a gente veio aqui fazer um bate-papo. Ele vai postar um bate-papo nosso também lá no canal. Não esqueçam de seguir ele, de ir lá pro canal dele, e seguir as redes sociais do Gian. Eu vou deixar tudo aqui para vocês, tanto aqui no vídeo como na legenda. E eu vou começar aqui fazendo essa entrevista, Gian, com você, perguntando que você é vegano e quando é que você se tornou vegano? Como que foi isso? Como foi essa transformação? Me conta aí para todo mundo. Na verdade, eu fui acima do peso boa parte da minha adolescência. Comia de todo tipo de tranqueira que vocês podem imaginar. Comia Doritos, rosquinha, Coca-Cola, virava a noite vendo filme. Eu até me exercitava às vezes com algum esporte. Fiz Kung Fu, Karatê, Judô, tênis por muito tempo. Só que sempre estava com muita gordura no meu corpo. E daí chega lá com meus 19, 20 anos de idade, a gente quer atrair a atenção das garotas. E daí exatamente, eu quis mudar o meu corpo. E realmente emagrecer e ter aquele corpo fitness clássico. E como que eu comecei? Foi em meados de 2011, 2012, eu comecei com uma alimentação daquelas clássicas. Frango, batata doce, ovo, patinho e 2 cartelas de ovo, entendeu? Por dia às vezes, dependia, da minha fonte de proteína. Só que essa rotina durou mais ou menos 9 meses apenas. Assim, deu certo, eu emagreci uns 13 quilos, né? Só que é aquela coisa, você se sente pesado constantemente, ter que ficar empurrando comida animal, atrapalha todo o seu trato digestivo, isso era uma coisa que me incomodava. E daí em 2012 eu recebi, na verdade em 2013, eu recebi uma palestra do Gary Yurkovsky, não sei se quem conhece, é um ativista incrível. E nessa palestra ele me revelou a verdade que estava na minha frente, só que eu nunca vi. Porque eu sempre amei animais, desde criança. Eu, literalmente, uma fascinação por outro ser vivo que não podia se comunicar verbalmente, com fala, mas com o olhar conseguia transmitir amor para mim, entendeu? Quando eu tinha, já tive 2 cadelas, uma pastora alemã e uma Schnauzer, e eu vi aquela conexão. Sempre, eu já fui no SeaWorld, aí nos States, então já vi os animais aprisionados, fui para muitos zoológicos na minha vida e eu sempre odiei, desde que eu era pequenininho. E nessa palestra, o Gary Yurkovsky, ele basicamente revelou para mim que para eu manter meu consumo de proteína naquela época, eu precisava ceifar a vida de algum deles, vários deles na verdade. Então, bom, todos aqueles motivos que a maioria que vocês assistem aqui o canal dela já devem saber, Destrói o meio ambiente, destrói a vida dos animais que a gente clama amar. E não só tudo isso, mas também a nossa saúde. Eu fiquei com medo, vou ser sincero, eu fiquei com medo de ficar raquítico, Tati. Porque, assim, eu sendo adventista, muitos pastores, às vezes, ou pessoas que aderem a essa religião, acreditam nesse tipo de alimentação, só que estão extremamente magros. E eu pensei, nunca que eu vou comer só vegetais e ficar com esse corpo, entendeu? Só que nesse momento que eu aceitei parar de comer carne, parar de comer ovo e leite, eu aceitei ao mesmo tempo ter esse corpo raquítico. Por um princípio ético, pelo mundo, pelos animais, por todos os motivos. Então, só que o engraçado, sabe o que foi? Aconteceu o oposto. Minha recuperação muscular melhorou, um monte de benefícios que não convém falar agora, que não foi sua pergunta, mas eu parei de consumir. Minha transição durou literalmente 1 semana. Eu não tinha pra que comer. Eu tava com a marmita toda pronta, todos os peitos de frango, todos os ovos na geladeira, eu joguei fora tudo aquilo e fui pesquisar que nem um desesperado aonde que eu vou encontrar. Isso em 2013, 2014. Não existia um vídeo brasileiro falando de veganismo, por isso que eu comecei o meu canal. E eu substituí pelas leguminosas, Foi assim que eu comecei. As leguminosas elas são ótimas mesmo, um aporte proteico, E pra gente que a gente começa essa alimentação é sempre a porta de entrada mesmo, E me conta, eu vou colocar aqui uma foto sua do antes e depois, pode ser? Coloca aqui, velho. Mas eu quero colocar para inspirar pessoal, vocês, é muito importante, para vocês verem exatamente isso, que ao contrário do que ele achou que ele ia ficar raquítico, ele começou
a ganhar peso. E aí você começou, olha lá, gente, tá vendo? E você começou a todo um trabalho. Foi nesse momento que você começou nessa parte mais motivacional de ajudar as pessoas no veganismo? Onde foi que começou esse start de ajudar? Porque você deve ter transformado, você devia estar estudando psicologia nesse momento e foi aí que você transformou muito todo esse seu trabalho para motivar. Você encontrou um propósito nisso? Como que foi? Conta aí pra gente. Gostei muito da pergunta. Na verdade foi assim, no começo eu fiz por mim porque eu queria mudar o meu corpo, né? Como eu disse, eu queria ter aquele corpo físico, não só pra, engatar minha vida em outros aspectos, né? Como um aspecto de relacionamentos, que eu só fui namorar. Meu primeiro namoro, sério mesmo, foi com 19, 20 anos. Entendeu? Então, I was a late bloomer, né? Como americanos falam. E, tava estudando psicologia, estudando vários conceitos mentais, e daí eu observei que quando eu mudei a minha alimentação, algo incrível aconteceu. O meu estado mental se alterou. Eu era uma pessoa muito agressiva, uma pessoa estressada, esquentada. E na medida que eu parei de comer carne, parei de comer proteína animal de modo geral, eu fiquei uma pessoa mais calma. E aí eu me encantei pelo efeito psicológico que o alimento vai ter no cérebro. E isso realmente me fez aprofundar mais na alimentação. Só que em relação a tudo que eu construí de fitness e o canal no YouTube, isso foi sem querer, na verdade. Eu postava apenas por postar minha rotina. Falando assim, ó, galera, eu emagreci assim, eu construí massa muscular assim, segue quem quer. E desde 2014 tenho haters aí que defendem que eu preciso da tal da proteína animal para construir meu físico. E quando os haters começavam a escrever no meu Facebook, quer saber? Eu não vou provar com argumentos apenas. Eu vou provar com o meu físico, porque daí quando falarem que eu preciso de carne, eu não vou abrir minha boca, eu só vou postar o meu bíceps. E daí eu quero saber por que o bíceps do cara tá menor do que o meu, sendo que ele come carne o dia inteiro. Virou, na verdade, por uma raiva, entendeu? Eu querendo provar pro mundo que essa alimentação funciona, porque eu tava rodeado de pessoas que não acreditavam nessa conduta. Na medida que eu fui postando, a coisa foi crescendo numa escala que começou a sair do controle. Muitas perguntas por dia no Facebook. E eu tava começando a cansar, porque era muita pergunta repetida. E eu decidi fazer um canal no YouTube. Eu pensei, quer saber? Eu vou pegar todas essas perguntas e eu vou responder em vídeos. Porque não tem condições de eu responder todo mundo assim. E daí o canal começou a crescer e comecei a inspirar pessoas. E hoje milhares de pessoas estão mudando a alimentação, inspiradas, né, no meu estilo de vida e em toda essa conduta. Entendeu? E claro, depois que eu me formei em psicologia, se bem que o CRP, eles não gostam que eu associe a alimentação com psicológico. Eles falam que não tem associação nenhuma, mesmo tendo um monte de estudo, né? Mas é por isso que eu não tô mais querendo me intitular psicólogo, sabe? Porque eu não preciso, eu fiz a faculdade, o conhecimento já tá comigo, então eu não preciso de um título, eu não preciso de um... que nem você falou na minha entrevista, né, no meu canal. A gente não tem um rótulo. Eu sou um ser humano, ponto final. Um ser vivo nesse planeta. E daí, com todo esse embasamento aí das formações que eu tenho, formei em psicologia, quis entrar na nutrição para completar as áreas. E hoje estou aí ativo nessa guerra, na verdade, né? Que é contra o sistema de morte. Gia, e vocês têm que conhecer lá todo o Instagram e o canal do Jean, porque além dele ter toda essa parte, né, de embasamento psicológico, que na verdade é motivacional, sabe? Ele ajuda as pessoas a destravar coisas mentais mesmo, a ver que não é só o corpo, que é muito da filosofia também que eu tenho aqui no canal, né? De você ver que você é um ser humano holístico, né? Que você é composto, né? A sua alimentação ela tem a ver com a parte do que você pensa, de como você age. E o Jean, ele tem, né, e-books, ele tem várias coisas que ajudam você, planilhas para calcular, não é, Jean? Coisas para calcular, ajudar as pessoas. Então, os e-books, na verdade, outra história que foi sem querer. Eu nunca tive intuito de vender os e-books, sabia? Eu só comecei a vender porque a demanda aumentou tremendamente e porque realmente foi mais de 1 ano e meio dedicando no trabalho. Eu fiz os livros, eu comecei a escrever para eu ter o meu sistema. Eu queria ter protocolado todas as minhas estratégias, como que eu calculo minhas calorias, como que eu calculo meus macronutrientes, minhas receitas, protocolo de jejum intermitente. E daí a questão é que o negócio ficou tão bacana, as devolutivas estavam tão incríveis.
E eu sei como o brasileiro é, que não gosta de valorizar muita coisa de graça, então eu comecei a atribuir um valor a isso. E hoje estou com o quê? Mais de 400 páginas de conteúdo, vai ser o segundo volume dos livros. Bom, ofereço aí, mas tem muito material de graça também, galera. Eu não sou chato, tá bom? Eu também, I have to make a living, tenho que viver, né? Então tem o protocolo Veg Estrito, que eu posto umas refeições lá, estratégias com as calorias que eu uso, o meu treino também, e o guia de micronutrientes, que é 80 páginas. Eu classifiquei todos os micronutrientes com a base vegetal. Que bacana, e vocês têm que ver também as receitas que ele posta, super saborosas, uma cara linda, né? Maravilhoso. E, Jean, me fala uma coisa, das transformações que você teve, corporais, mentais, que mais, assim, por exemplo, você sentiu de transformação? É óbvio que você falou, né, da parte do quanto a sua mente ficou melhor e tudo mais. Me fala um pouco mais, assim, também sobre observações que você teve em você, como, por exemplo, um assunto que as pessoas vivem querendo saber. Sobre, por exemplo, como ficou a sua digestão, por exemplo. Como que você me fala sobre isso e fala um pouco mais sobre cocô. Quando a gente fala de digestão, inevitavelmente a gente está falando da microbiota intestinal, que são as bactérias boas para o intestino. Então, esse é o primeiro ponto. Isso tem que estar saudável. O que ajuda a ter uma saúde microbiana boa? Primeiro, luz solar. Isso é uma coisa que eu sempre tomei, sabia? A vitamina D, ela alimenta essas bactérias intestinais. Sempre que eu tomo sol, minha digestão melhora, entendeu? Quando, por exemplo, estava chovendo aqui em São Paulo constantemente. E realmente eu senti um atraso na minha digestão. Muitas pessoas reclamam que dá flatulência, que tem transtornos digestivos, porque realmente, quando a gente consome grãos, se a pessoa está habituada a ter um estilo de vida alimentar, uma conduta alimentar X, e ela muda, o corpo vai sentir, o seu corpo não é bobo. Então, primeira coisa de tudo, você tem que saber e conhecer o seu corpo. Conhecer os alimentos que o seu corpo mais vai aceitar. Por exemplo, eu amo avocado, eu amo abacate. Sou apaixonado por guacamole. Mas, no entanto, contudo, porém, abacate, desde criança, eu odiava o gosto daquele abacate água aqui do Brasil. Tinha um gosto pra mim de vômito, sabe? Só que por eu saber os benefícios, as gorduras monoinsaturadas do abacate que ajudam na produção de testosterona, eu forçava esse alimento pra dentro e às vezes ainda forço, né? Tudo bem que meu corpo hoje, ele aprendeu a se adaptar. Mas por muitos anos, eu consumindo abacate, me causava turbulências intestinais assim horríveis, porque eu misturava com a cebola e com o tomate. Era uma delícia o sabor do guacamole, só que eu não conseguia comer, entendeu? Então eu empurrava. Inevitavelmente o meu corpo acabou adaptando a esse estímulo. Mas, por exemplo, tem pessoas que vão se dar muito bem com abacate. Eu conheço pessoas que não se dão bem com pimentão. Se comer pimentão, vira vira 4 de julho, 4th of July no estômago, entendeu? É fogos de artifício a noite inteira. E eu, que na época que estava atendendo pacientes, às vezes falavam, né, que, Jean, porque eu sou vegetariano estrito, daí falavam, fiquei vegetariano estrito, Jean, só que meu intestino tá horrível. Fermentação dos grãos. Se você não deixa o grão de molho, é bem possível que vai dar flatulência. Outra coisa, quanto mais líquido tiver naquele grão, então o brasileiro gosta, né, de feijão aguado com caldo. Isso tem uma boa parte em causar flatulência. Outra coisa, a má combinação dos alimentos. Quando a gente mistura alimentos muito doces com proteínas e gorduras, o que acontece? Os açúcares de algumas frutas doces, por exemplo, eles fermentam. Fermentação é geração de álcool. Por quê? A fruta ela é digerida na sua boca, com a amilase salivar. O carboidrato não sofre digestão no seu estômago. Ele vai direto para o intestino, sofrer a ação das enzimas pancreáticas e as entéricas, que são do intestino. Quando você mistura carboidratos simples com proteínas e lipídios, que são digeridos no estômago, aquela fruta apodrece no seu estômago e causa outro transtorno, entendeu? Eu costumo dizer assim, quer ter uma digestão boa? É mais fácil ainda, coma simples. Escolha 3 a 4 ingredientes no máximo por refeição. E mastigue muito bem o alimento, entendeu? Claro, tem pessoas que mesmo assim não vão ter uma boa aceitação com grãos, tá bom? De verdade. Mas aí é da pessoa. Quais são as outras alternativas para bater proteína, por exemplo?
oleaginosas, a gente tem o reino fungi, entendeu? Que são os cogumelos, são realmente deliciosos se você souber temperar. Ou até mesmo a soja em forma de tofu. A digestão do tofu é excelente. Por mais que a gente veja médicos tradicionais aí falando que diminui o tamanho do pênis e aumenta teta, um monte de baboseira, na verdade. Que tem um monte de gente que come soja a vida inteira e não tem problema. São outras questões. É seguro comer soja, ao meu ver, hoje, entendeu? O mais importante é você ter uma harmonia nutricional e respeitar o tamanho do seu estômago com a combinação dos alimentos. É complexo. É esse tema. bem Dá pra fazer uma palestra de complexo, uma hora. exatamente. E aproveitando esse gancho, né, que o Jean trouxe, é bem bacana eu avisar vocês que o Jean, ele não é crudívoro, né, mas você gosta, né, dessa filosofia, porque ele colocar os grãos de molho já é uma parte, né, da germinação, da alimentação viva, porque realmente, eu já falei aqui várias vezes no canal, tem vídeos aqui de germinação, o quanto é importante você colocar os grãos de molho. E, Jean, como você teve alguma experiência, você tem alguma coisa que você trabalha no crudivorismo dentro da sua alimentação? Quais das filosofias, né, que você trabalha? Eu defendo mais do que a minha própria conduta alimentar. Eu acho que o crudivorismo é a evolução da minha alimentação, na verdade. Mesmo eu, na hipocrisia, dizendo isso, né, não aplicando o crudivorismo. É porque eu gosto, assim, eu tenho essa necessidade eu gosto de coisa quente, entendeu? Eu sei que no crudivorismo dá pra gente aquecer o alimento até a temperatura mínima, né? Máxima no caso, que ainda preserve os nutrientes do alimento. Mas, assim, eu já fiquei uma semana crude. E o que aconteceu? Minha pele melhorou em questão de uma semana, simples. Por quê? Estou ingerindo um monte de água, um monte de nutrientes crus. Não tem a desnaturação das proteínas, que ocorre sim por qualquer processo. Liquidificação atrapalha, muda a estrutura molecular dos alimentos, os nutrientes dos alimentos. E temperatura é realmente o agente mais danoso quando o termo é nutrição. E nessa semana crude, foi um experimento, na verdade, para melhorar minha pele. E o que eu fiz? A maior parte dos dias eu comi beterraba, mamão, manga, cenoura e todos esses alimentos vermelhos, laranjas e amarelos. Porque eu sou muito branco e eu gosto de tomar sol para ter aquela pele mais bronzeada, para até ajudar na minha definição muscular, entendeu? Por isso que o fisiculturista se pinta. E nessa semana que eu comi esses alimentos, comi beterraba pra caramba, mamão, manga, a minha pele ficou mais bronzeada, ela teve um efeito melhor com o sol. Assim, eu só não sou cru de hoje porque é difícil pra mim ter uma estrutura para germinar os grãos. Eu precisaria de grãos germinados numa quantidade relativamente grande todos os dias da semana, pelo menos para bater proteína, entendeu? Eu precisaria de algum, sei lá, mordomo, alguma coisa pra fazer pra mim. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu vou virar crude um dia. Com certeza, entendeu? Eu não sei quando, mas o chamado tá vindo. Eu falei isso pro Eduardo Coraça na entrevista que eu fiz com ele, entendeu? Parceiro, mas é a evolução da minha alimentação. Que é natural, né? Você vai lá e pega, acabou, entendeu? Não tem lixo, você não produz lixo, tá? O lixo é orgânico, o que você produz. Então, essa é a questão principal. Muitos veganos, às vezes eu vejo em grupos veganos, né? Vai uma mulher inocente, às vezes, posta uma receita que tem um ingrediente que não é vegano. E daí o resto dos veganos caem em cima dessa mulher como se fosse uma matilha de lobos, entendeu? Condenando ela. Só que o próprio vegano não é perfeito, porque ele está condenando alguém usando o computador, usando o celular, que está cheio de borracha, cheio de plástico, cheio de coisas que poluem o mundo. Anda de ônibus, anda de carro, que também usa petróleo, plástico, lixo. O vegano junk food causa muito mais dano para o ambiente do que o crudívoro. Porque o junk food está pegando embalagem plástica. Como é que a embalagem é feita? Então eu tenho toda essa questão de consciência. Meu sonho é sair da cidade, entendeu? Talvez um dia eu até pare com o canal, se tiver internet, aonde eu pretendo ir. E viver da roça, entendeu? Viver do que eu planto, em contato com a minha fazendinha, colocar nome em cada um dos animais que eu tiver lá. Esse é meu sonho. Ai, Jean, esse sonho eu acho que é de todos nós, né? Mas eu vou ter que, infelizmente, contar uma coisa. Nós, né, pessoas como você, como eu e como muitas outras pessoas que também estão vendo aqui, nós temos um papel nesse mundo, né? E talvez nós vivemos num mundo imperfeito, né? Nós somos
ser humanos já perfeitos, porque o que é perfeito e o que não é, né? Vivendo num mundo que a gente vai se adequar e ser o melhor que a gente pode, né? Eu também recebo muitas coisas, já recebi assim de crudivorista mesmo. Um dia postei uma receita e a pessoa me condenou porque eu estava usando tâmara, porque a tâmara, tem tâmaras que não são totalmente desidratadas, elas podem ser de repente desidratadas a altas temperaturas. A pessoa veio me condenar e disse assim: eu só confio naquilo que eu faço. Eu falei, gente, eu faço o melhor que eu posso, né? Tanto que eu tento até consumir. Você pode com o que você tem. Né? Se você vai atrás de tudo, né? Quando você tem você abre a consciência para alguma coisa, você tenta fazer o melhor para aquilo, né? Por exemplo, assim, as tâmaras muitas vezes são vindas lá do Oriente Médio de trabalho de escravos, né? Pessoas que são escravizadas para fazer isso. Então você tenta consumir uma tâmara orgânica, mas vai tentar lá no Brasil uma tâmara orgânica, não tem, né? Não existe. Aí você vai usar é o preço de trufa. Você vai usar um açúcar branco que foi usado química, que poluiu o ambiente, que foi e blá 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 e não sei o que chegou. É tanta coisa que você vai pirar, né? Você realmente, a gente quer viver no meio do mato, isolado, comendo seu próprio alimento, né? Mas, felizmente, nós estamos aqui para ajudar as pessoas e todos nós juntos, né? Cada vez mais que eu passo uma informação, você passa, você ensina uma outra pessoa, aquela pessoa ensina outra pessoa e assim a gente consegue construir, talvez um dia voltar para esse mundo onde todo mundo faz escambo. É uma rede de irmãos. Faz escambo, juntos, né? Eu acredito sim, eu acredito nesse futuro. Eu também acredito, faz escambo. Que a gente consiga mudar. Né? Faz escambo de comida, né? Eu planto aqui mais isso e você planta isso, então a gente troca, né? É incrível, né, isso, né? A gente voltar. Sabe uma coisa que eu fiz por muito tempo? Como eu disse, né, eu morava na Bahia, morei 10 anos na Bahia e lá, assim, nossa, tinha manga em todo quanto é lugar que você vai, coco, pitanga, é árvore frutífera em todo canto. E quando eu vim morar em São Paulo para fazer a faculdade e tudo mais, eu fui rodeado aí de concreto e nenhuma árvore frutífera. Eu amava sair na rua assim e só pegar e comer. Então por muito tempo aqui em São Paulo, todas as frutas, todas as coisas que eu comia, eu germinava, dava broto, e eu saía que nem um retardado, tirava minha sexta-feira inteira e eu ia plantar em tudo quanto é canto, entendeu? E eu tenho certeza, que não são todas que conseguem crescer, né? Mas eu tenho certeza que tem árvores frutíferas aí hoje, né? Porque faz o quê? 5 anos isso aproximadamente? Por causa disso, imagina se todo mundo plantasse uma semente do que comeu. Morador de rua não ia passar fome, entendeu? Agora, o que a gente faz? A gente pega o nosso terreno gigantesco de 2.500 metros e coloca grama. Pra quê? Entendeu? Pra quê? Aí nos Estados Unidos mesmo, quando eu morei nos States, não tem muro. Pelo menos em Michigan, onde eu morava. E tem todo um ritual, né? Com cuidar da sua grama e ter aquela grama bonita. E os vizinhos até reclamam se a sua grama não estiver bem cuidada, sabia? Teve uma vez que reclamaram. Só que imagina se plantasse uma hortinha, entendeu? Todo mundo tivesse uma horta. Ia ser uma comunidade de trocas, entendeu? Ia gastar menos dinheiro, não ia ter poluentes, porque ninguém ia querer ficar jogando agrotóxico na horta, entendeu? Porque ia ter abundância de alimento para todos os animais, insetos e até pragas, entendeu? Tia, aproveitando isso, eu tô aqui em Los Angeles, né? Não sei se todo mundo já sabe, mas eu vi um TED Talks esses dias e eu tô organizando para ir conhecer, aonde um cara começou a fazer... Aqui você sabe que as calçadas são largas, né? E geralmente tem jardim na calçada. Aí no Brasil mesmo, em São Paulo, é obrigada, eu sou arquiteta de formação, eu lembro que a gente já era obrigada nas novas calçadas a criar essas áreas verdes na calçada. E esse cara tá fazendo um trabalho de fazer hortas nas calçadas. Tipo assim, uma coisa incrível, aonde, tipo assim, imagina a pessoa está passando e tem a horta e cada um cuida da sua calçada, da sua frente, né? E tem pessoas que se unem, os moradores da comunidade se unem, sei lá, semanalmente para adubar, para limpar aquilo ali e a utilizar o próprio... Porque às vezes não tem a área verde dentro de casa, mas usar as áreas públicas, né? Então, assim, eles estão usando... O que tiver, o espaço que tiver. Gente, a gente está no apartamento, a gente usa a varanda, não é isso? Para pôr um vasinho de temperos. E eles estão usando na calçada. É óbvio que visualmente, para quem tem essa coisa estética e quer uma coisa perfeita, porque a natureza não é.
ela é perfeita naquela imperfeição de ser linda, né? Porque imagina você plantar um alface na calçada, sabe? Então, lógico que tem que tomar todo o cuidado com cachorro e com animais, né? Exatamente, mas é tudo preservado, porque eles separam. Eu vou ver se eu consigo deixar o link aqui para vocês verem esse TED Talks, que foi incrível, assim, lembrou muito isso. O quanto o ser humano, eu sinto que todo esse processo de repente, a gente ir pro caos, né? De ficar sem água, como a gente comentou lá no seu vídeo, né? Ficar sem água, o ar cada vez mais contaminado, faz também com o ser humano crie cada vez mais, tenha criatividade cada vez mais para sair disso, para criar coisas novas, né? Então, eu acho lindo esse tipo de trabalho e eu acho que cada vez mais a gente está andando para isso, né? Nas grandes cidades e tudo mais, porque não dá para fugir todo mundo pro meio do mato, porque nem tem espaço para todo mundo, né? Mas dá pra gente fazer o melhor que a gente pode onde a gente tá, né? Eu acho que é isso que é o bacana. Esse é o meu lema. Faça o melhor que pode com o que você tem. Eu mesmo tenho minhas hortinhas, eu tenho 3 espécies de babosa aqui, tenho meus temperinhos, que tem um gosto bem melhor do que o do mercado, porque eu uso os adubos, né? E daí realmente ficam mais nutritivos, né? E sem agrotóxico, que é uma coisa que eu não curto muito. Uma coisa, eu tenho uma pergunta pra você. Eu sei que é o seu negócio, né? Mas como é que você faz com agrotóxico? Você tem algum processo de eliminação ou você pega mais orgânicos? Olha, Gê, eu vou ser muito sincera que eu tento o máximo possível consumir orgânico, viu? Eu não... Eu também. De tudo que eu já li... Bom, não tem como você tirar o agrotóxico mais depois que ele já entrou molecularmente dentro faz parte da fruta e de tudo mais, né? E esse assunto é muito interessante porque muito das pessoas uma das perguntas que as pessoas muito me fazem tem gente que fala assim, eu não virei crudívoro ainda, porque eu não consigo consumir coisas orgânicas. Aí eu falei assim, mas espera aí, você consome arroz orgânico? Feijão orgânico? Arroz orgânico, feijão orgânico. Mesmo quem come carne, a vaca está comendo alimentos transgênicos e não orgânicos. Do que é feito a carne dela? Não, e tem estudos que eu já li que existem muito mais agrotóxicos, porque assim, imagina que um vegetal, ele recebeu, sei lá, 2, 3 cargas de agrotóxico durante o crescimento dele. Ele tem agrotóxico? Tem. Só que ele também tem propriedades para limpar os agrotóxicos, né? Então é muito melhor você comer um vegetal que ele vai te ajudar a limpar o agrotóxico né? Do que você comer uma carne, uma vaca, por exemplo, que está comendo todo dia algo com agrotóxico e que muitos já sabem aqui no canal, muitas das toxinas que a gente recebe do meio ambiente ficam guardadas nas nossas células adiposas, né? Então, quando você come uma carne, né, e ela tem... Não quer dizer que você vai ter que tirar a gordura e vai resolver, mas muito por exemplo, assim, você vai comer qualquer coisa que tenha carne, ela está guardando todas as toxinas que ela ficou se alimentando durante todo aquele tempo. Então, você não vai comer só 2 ou 3 borrifadas de agrotóxico, você vai comer a vida inteira da vaca de agrotóxico, né, de transgênicos que ela comeu. Então, é muito pior, né? Peixe, por exemplo, que tem mercúrio, né? Metais super pesados, que você também vai consumir muitas vezes de uma água poluída, de uma alga, por exemplo, mas você vai consumir uma vez só, né? E depois você limpa com ela mesmo, porque ela é um vegetal. Agora, o peixe você não limpa, né? Então, as pessoas esquecem disso. Então, é muito melhor você comer algo cru, né? E natural e vegetal do que você pensar essa bobeira de que eu não vou virar crudívoro, eu não vou virar vegano, porque eu não vou comer tantos vegetais, porque tem agrotóxico, não é mesmo? Sem contar que a biodisponibilidade nutricional do alimento cru é incontavelmente melhor do que um alimento que não está cru. Entendeu? Por exemplo, você falou da questão do intestino. Numa alimentação crude, assim, são poucos os relatos que eu vejo de desconforto. Agora, uma alimentação vegana tem mais, entendeu? Que por exemplo, tem muitos grãos cozidos. A crude, quando você germina, o alimento mudou totalmente, entendeu? Então, ele é biodisponível para o seu corpo. Exatamente. Eu queria saber, aproveitando que você falou que tem babosa na sua casa, me conta uma coisa. Você já usou babosa no cabelo? O que você faz com os seus produtos? A gente já conversou um pouquinho lá no canal dele, que ele também gosta de procurar produtos os mais naturais possíveis. E me conta se você tem alguma coisa assim mais de vaidades masculinas, mais veganas e de produtos naturais. Assim, ó, eu tenho aqui, desde o vídeo antigo, né?
Aqui, ó. Eu tenho meu hidratante, eu tenho desodorante que é feito de babosa, inclusive, ó, aloe vera. O meu último shampoo era de babosa também. Essa babosa que eu tenho 3 espécies na verdade. 2 espécies eu não sei muito para que usar, mas a aloe vera, que é aquela mais clássica, aquela que é bem grossa, eu nunca usei no cabelo, mas não sabia que dava, entendeu? Porque, sei lá, não pesquiso muitas coisas. Eu não pesquiso, mas assim, quando me falam, eu aplico, sabe? Mas como eu sou culinarista, eu amo cozinhar, né? Inevitavelmente. Só que eu me corto muito. Não sei porquê. Entendeu? Uma coisa desde criança. Eu também, e daí eu pensei, eu preciso. E toda hora me cortando, quer saber? Eu vou tratar esse negócio de uma forma natural. Às vezes sempre me arranho, eu acampo muito, então fico cortado e eu não posso ficar com cicatriz, entendeu? Porque eu atualmente estou trabalhando com o meu corpo. Então eu uso a babosa. Porque ela ajuda a me dar uma cicatrização muito mais eficiente, muito mais rápida. É natural. E outra, quando eu corto minha babosa, eu sinto que ela se sente útil, sabe? Eu não sei se é loucura minha, mas quando eu uso a planta que eu tenho, que eu tô criando, eu acho que eu tô dando propósito pra ela. Então ela se revigora, ela fica mais forte, entendeu? Mas a babosa, por exemplo, não uso no cabelo, uso na pele, mas eu uso também muito em sucos às vezes. Às vezes eu, vamos supor, 2 vezes por mês, porque eu não quero deteriorar minha planta também, né? Ela não cresce tão rápido. Eu corto um caule inteiro, raspo e coloco num shake, entendeu? Natural, um shake que eu coloco hortelã, um abacaxi e coloco aquela babosa, porque a babosa tem um monte de propriedade cicatrizadora, né, para o seu corpo, para o trato digestivo. E daí eu consumo isso com uma certa regularidade. Gosto bastante. E eu amo, né, plantas medicinais, amo. Sou super fã, estudo isso há uns 5 anos. Já trabalhei em lojas de produtos naturais, tenho contatos aí com muitos fitoterápicos e pessoas médicos, né, que defendem os fitoterápicos ao invés de remédios e medicamentos. Eu não gosto muito de remédio. Eu geralmente falo que farmácia é uma boca de fumo com CNPJ. É algo complexo mesmo dá pra fazer milhares de vídeos sobre isso também, né? E bom, Gia, pra você já saber, então você pode pôr no cabelo, deixa o cabelo super brilhoso. A pele, assim, você pode passar ela também. Por exemplo, você fez um suco, pega aquela baga que sobra, sabe aquele... E pode passar no rosto, assim, sabe? Passar, esfregar no cabelo, direto ela. Mas depois que passa no rosto tem que você enxaguar vai dar uma com água, enxaguada, só assim? porque ele vai... Nossa, ele vai equilibrar a oleosidade, vai deixar mais viscosa a pele, é muito bom. Sempre que você sabe... Quando eu passar no cabelo, eu tenho que tirar depois com água. Então é legal deixo ele virado à noite legal você fazer e depois tomar um banho, né? Esperar um pouquinho. E tá fazendo ali, passar e depois tomar um banho. Ou deixar as baguinhas ali, aquele que sobra, pra hora que você for tomar banho, aí você passa antes, dá um brilho, é uma coisa louca. E se eu misturar com óleo de coco na hora que for hidratar? Você acha melhor que é uma boa ainda. ou é viagem? Eu faço com óleo de coco e misturo com fruta ainda. Eu faço isso. Eu passo óleo de coco no cabelo. Aí, ó. Viu, meninas? Tá vendo? Ó, não só, viu, meninos? Tem que se cuidar, entendeu? Eu penso assim, não é porque... Eu não sei o que a humanidade tem que fica... Tudo bem, homem tem piu-piu, menina não. Mas todo mundo tem pele. Vamos igualar os papéis aqui. Homem tem que se cuidar igual. Eu não sei quem que criou essa divisão, na verdade. Eu acho babaquice. Não, e nós mesmo mulheres, às vezes a gente acha que... Eu já tive um processo de achar que eu não devia me cuidar mais, que eu devia ser, sabe? Mas foi um processo não é vaidade, meu. Né? Ter cuidado. Não critico nada, eu acho que cada um tem a sua verdade, mas não era a minha verdade. Eu achei que eu tinha que ser assim, porque eu tinha que ser o mais natural possível, e na verdade o mais natural possível é o que você se sente melhor, né? O que você se sente bem, se olhando no espelho, sendo você, né? Nutrido e tudo mais. E outra, o testemunho vivo também. Quando você testemunha isso, não só na sua boca, não só nas atitudes, mas na pele, no corpo, você tem o pacote completo, entendeu? Por exemplo, eu recebi incontáveis mensagens antes de me tornar vegano que a alimentação vegetariana estrita era boa, entendeu? Mas eu nunca quis mudar, porque naquela época o Jean de 17, de 18 anos se importava muito mais com a prova, o testemunho físico de ganho muscular com a alimentação vegana, por isso que eu não mudava. Quando eu vi que era possível também, entendeu? Eu vi que outras pessoas começaram a abraçar, aí eu fui com tudo. Que daí tem os canais americanos, né? Tem o John Venus, tem muitos que começaram aí em 2015 com canais veganos,
E, bom, foi o meu testemunho, foi o que realmente fortaleceu para eu continuar nessa conduta confiante, entendeu? Não só por questões éticas e etc. Mas tem que testemunhar por todos os tipos de lado que você E consegue. eu agradeço demais, Gia, porque você, por ser essa inspiração também, porque é muito importante, porque muitas pessoas não se tornam vegetarianas ou veganas exatamente por esse mesmo medo e não ter vergonha de falar isso, porque a maioria dos jovens tem medo de ficar, principalmente os homens, tem medo de ficar muito magro, de ficar feio, de não ficar mais atraente, né? Porque geralmente às vezes tem um processo, por exemplo, o meu ex mesmo, ele teve um processo, ele sempre foi magro. Então, para ele conseguir um músculo foi sempre muito, muito difícil, muito trabalhoso. Quando ele virou crudívoro, ele emagreceu muito. Mas por quê? Porque ele não conseguia comer nada, ele não gostava de vegetais. Mas não foi porque a alimentação não dava certo. Foi simplesmente porque ele não se adaptou naquele momento. E a gente não tinha tanto conhecimento para falar, vamos comer mais leguminosas. Porque eu, por exemplo, só ganhei peso. Bater as calorias, Quando né, eu fui etc. fruge, por exemplo, eu fiquei 1 ano e meio fruge completa, assim, né, que nem o Edu Coraça. E eu eu emagreci muito, porque realmente você não tem totalmente, não quer dizer que não é só proteínas, né, todo mundo sabe, mas eu tive todo um processo de desintoxicação e não conseguia bater realmente macro o suficiente. Mas quando eu comecei a incorporar os germinados, os grãos, aí foi que eu ganhei peso. E tudo vai depender do seu foco. Isso não quer dizer que tá certo ou errado. Tem pessoas que gostam de ficar slim, que gostam de ficar magrinhas. E tem pessoas como nós, como eu e você, que gostamos de ter músculo, de estar mais assim, sentindo assim. E é legal porque a gente traz essas pessoas que têm medo disso, né? Eu gosto disso, de inspirar essas pessoas que têm esse tipo de medo. Principalmente os homens. Esse é o foco. É que nem você falou antes da gente começar a ligação. O foco da gente mudar, tipo, do canal, do meu canal pelo menos, não é chover no molhado. Pegar pessoas que já são vegetarianas estritas. Eu quero pegar pessoas que desconfiam dessa conduta alimentar e não acreditam. Porque, por exemplo, eu malho, eu vou numa academia. Às vezes eu vou de regata, entendeu? Então, às vezes, as pessoas veem diferença. Quando vê trocando ideia comigo e conversam, elas, nossa, cara, mas daí como é que é a sua dieta? Porque, pô, você tá bem seco, entendeu? Você tá bem bacana. Eu falo, cara, se eu te contar, você não vai gostar muito. Eu sou vegetariano estrito, meu irmão. Dele, o quê? Mas daí vem com todas as perguntas. Mas é aí que eu apresento toda a verdade. E expande a mente da pessoa. E aquele, se me permitir dizer, até aquele tesão que você sente quando a pessoa para de comer carne porque você inspirou ela, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Não tem. Porque eu sinto que a gente aqui é um canal brisante, né? Não sei se você já ouviu essa... Não. Eu sinto como se fosse um agradecimento de cada animalzinho, de cada vaquinha, de cada animalzinho. Parece que volta tudo pra gente. Fala gratidão. E aí é como se... É por isso eu sei como que é esse tesão. Porque a mesma coisa acontece comigo, principalmente... Totalmente. Porque mulher já é mais difícil, às vezes, ter massa muscular, né? Não quer dizer que eu sou uau, não é isso. Mas hoje, dentro do meu equilíbrio, eu consegui um corpo legal. E eu vejo as pessoas na academia a mesma coisa, e principalmente homens, às vezes chegam pra mim e falam, nossa, eu vejo você treinando duro, eu vejo você treinando melhor que todo mundo, e blá, 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 e tudo mais. Como que é a sua alimentação? E quando eu falo, a mesma coisa, né? Só que é muito bacana isso, porque como eu sou mulher, eu acabo inspirando as mulheres, né? E os homens ficam com medo, você é mulher, então você consegue porque você precisa bater pouco macro, porque você, às vezes, tem genética e tudo mais. E é legal mostrar a sua transformação, a sua transformação, você por ser homem, para inspirar os homens do canal e todos os homens a serem veganos, quem quiser, né, continuar a vida que tinha. Não, porque é extremamente possível. Eu vou mandar algumas fotos para você colocar aqui, entendeu? Ó, eu tenho 1,78 m de altura, eu tô com 82 quilos. Bom, tô bem, entendeu? Eu tô feliz com o meu corpo, na verdade. Eu tô melhor do que eu tava quando eu tava comendo carne. Que eu não conseguia comer o suficiente carne, entendeu? Era muito que eu tinha que bater. Aquele mito, né, de 2 gramas de proteína por quilo também, isso foi uma coisa que me escravizou por tanto tempo. Exatamente. E hoje não, batendo 1 grama por quilo, às vezes até menos, entendeu? Eu sei como que é. E pra gente finalizar, Jean, porque olha, já bateu aqui 40 minutos de vídeo. Nossa, igual o meu. Me deixa uma mensagem aí pra galera do canal, pra seguirem você, pra ir lá pra sua página, ou alguma coisa motivacional que você gostaria de falar.
Tá certo. Bom, pessoal, do canal da Tati, vai lá ver o meu canal, ver o meu conteúdo, tá bom? Eu sei que os primeiros vídeos do meu canal, eles são meio estranhos, eu não editava bem, entendeu? Mas eu sempre fiz tudo com o maior amor. Todo o conteúdo que eu passo é pra não só inspirar vocês, mas é pra realmente acarretar numa mudança. E se eu pudesse indicar um vídeo do meu canal aqui, tem muitas pessoas que têm dificuldade pra cortar o queijo, Tati, quando estão numa transição. Porque realmente, ele é gostoso, o sabor. E eu fiz um vídeo sobre o queijo que explodiu na internet. Vão lá assistir, porque tem muitos ingredientes dentro do queijo que às vezes mesmo você que come queijo e gosta, não gostaria de estar consumindo. Então vai lá ver, tá bom? É só isso, eu queria mandar um abraço aí pra todos vocês e passar a esperança que realmente é possível você ficar satisfeito não só na sua saúde, mas também no seu físico, ajudando os animais e o nosso planeta, que tá com um prazo de validade se a gente continuar seguindo nessa conduta que a gente tá. E vamos reverter isso, né, galera? Ai, gratidão, Jean, gratidão aí pelo convite, né, que partiu de você, então gratidão por ter me convidado para o seu canal e vão lá no canal dele assistir a minha entrevista. Assista. E gratidão por estar aqui e por existir. Beleza, então. É isso aí, muito obrigado, fico muito feliz de fazer parte do seu canal aí e tamo junto pra mudar o mundo, né? É isso aí, um beijo.